Tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de segunda-feira. Bem, se você não é inscrito, se inscreva. E você? Já mandou para os seus amigos, colocou na sua rede, para a gente chegar aos 1000 inscritos? Por favor, vamos todos juntos para que esse evangelho, essa lição, chegue a mais pessoas. Bem, então vamos para a nossa lição de segunda-feira. Jesus e as crianças. O que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele. Isso está em Marcos 10, 13 a 16. Só compreenderemos a beleza dessa passagem quando observarmos o tempo em que esse fato aconteceu. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava para a cruz. Foi nessa caminhada dramática, dolorosa, que ele acolheu as crianças e orou por elas e as abençoou. Vamos ler então Marcos 10, 13 a 16. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com seus discípulos e disse: Deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são com elas. E eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos seus braços, pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. Aqui em Marcos 10, 1 a 31, apresenta uma sequência lógica. Casamento, 10, 1 a 12, crianças, 10, 13 a 16, e propriedades, 10, 17 a 31. Jesus, apesar de caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, era considerado pelo povo como um profeta, Lucas 24, 19. Daí a confiança do povo em trazer-lhe as crianças para que ele orasse por elas e as abençoasse. O simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços revela a personalidade, o amor de Jesus pelas crianças. Esses pais olharam para os seus filhos como bênção e não como fardo, como herança de Deus e não como um problema. Salmos 127. Aqueles que trazem as crianças a Cristo reconhecem que elas precisam de Jesus. Era costume naquela época os pais trazerem seus filhos aos rabinos para que orassem por elas. As crianças podem e devem ser trazidas a Cristo. Já na cultura grega e judaica, as crianças não recebiam o valor devido, mas no reino de Deus, elas não apenas são acolhidas, mas também são tratadas como modelo para os demais que querem entrar no reino de Deus. Os discípulos de Cristo, mais uma vez, demonstraram dureza de coração e falta de visão, impedindo as crianças de virem a Cristo, achando que estavam atrapalhando. Eles não achavam que as crianças fossem tão importantes, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre isso em 9, 36 a 37. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios, e agora é a vez das crianças. Jesus encoraja os pais ou a qualquer pessoa a trazer as crianças até ele. As crianças podem crer em Cristo e são exemplo para aqueles que creem. Levar as crianças a Cristo é a coisa mais importante que podemos fazer por elas.
Jesus se indignou quando viu os discípulos afastarem as pessoas em vez de introduzi-las até ele. Esse é o único lugar nos evangelhos onde Jesus dirige sua indignação aos discípulos. Exatamente quando eles demonstraram preconceito com as crianças. Jesus ficou indignado. Quando a igreja fecha a porta, em vez de abri-la, Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito dentro da sua igreja. O ensino de Jesus é claro. Em verdade vos digo que não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. 10:15. Aqui Jesus está demonstrando que não há nenhuma virtude em nós que nos recomende ao reino. Se quisermos entrar no reino, precisamos ser inocentes como as crianças. Obviamente, Jesus não está dizendo que devemos imitar qualidades infantis, mas devemos receber o reino de Deus do mesmo modo como uma criança, com sua inocência. Os discípulos devem ter pensado que as crianças estavam aquém da possibilidade de serem salvas, estavam muito enganados. Mas as crianças fazem parte da família de Deus. Elas estão incluídas no pacto que Deus fez conosco. Os nossos filhos são santos, 1 Coríntios 7:14. Eles não devem ser impedidos de vir a Cristo. Receber uma criança em nome de Jesus é receber Jesus. A criança não apenas deve vir a Cristo, mas constitui-se um modelo para aqueles que creem. Quando uma criança é ferida, o que ela faz? Corre para os braços do pai ou da mãe. Esse é o exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Sim, Deus espera que sejamos como uma criança, mas não infantis. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitá-lo com simplicidade, com confiança genuína, com humildade. As mães que levaram seus filhos a Jesus fizeram bem. Devemos aprender uma lição desse ato de Cristo, de que o coração dos jovens é mais suscetível aos ensinos do cristianismo, mais fácil de ser influenciado para a piedade e a virtude, e mais forte para reter as impressões recebidas. Bem, então não perca a lição de terça. Quais são as lições essenciais da fé e o custo do discipulado? É o que vamos saber amanhã, se Deus permitir. Até lá!